E depois a nossa presidenta. Minha Gleisi Sérgio. Vou pedir para o senhor trocar com ele o microfone, viu? Então, primeiro dizer que eu acho que o Vadir aqui foi muito claro, que a gente não está questionando decisão de juiz ou ato de ofício do Ministério Público. Nós estamos questionando uma pressão que existiu em cima de um fato concreto, ações tomadas fora dos autos, com claro objetivo político de impedir a liberdade do presidente Lula. Eu vou ser bem direto aqui, falar dos requerimentos aqui. Um requerimento é de convocação do ministro Raul Jungmann para se explicar aqui no Senado Federal sobre as declarações do diretor da Polícia Federal. Ele é o ministro da pasta. Depois, um requerimento também de informações, em que nós questionamos o mesmo ministro Raul Jungmann. Está aqui, as perguntas a ele: cabe à Polícia Federal realizar a interpretação de uma ordem judicial? É verdadeira a informação do diretor-geral da Polícia Federal, que telefonou ao senhor consultando sobre a ordem judicial de habeas corpus, que teve essa consulta ao ministro? Se é afirmativa a resposta à questão acima, o que foi respondido ao diretor-geral por Vossa Excelência? Ao protelar o cumprimento de uma ordem judicial, a Polícia Federal foi informada que havia conflito positivo de jurisdição? A Polícia Federal tem competência para decidir conflito positivo de jurisdição? A declaração do diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galouro, que não cumpriu a decisão de soltura do ex-presidente Lula devido às pressões, configura abuso de autoridade? Ao negar o cumprimento do mandato, Rogério Galouro demonstrou uma conduta ilegal? Esse é o requerimento de informações que nós temos também para o ministro Raul Jungmann. Mais um outro requerimento, para que seja solicitado o depoimento do senhor Rogério Galouro, diretor-geral da Polícia Federal, aqui no Senado Federal também. Mais um outro requerimento, para que seja solicitado o depoimento do senhor Thompson Flores. Tem que vir aqui ao Senado se explicar, inclusive pelo fato de ter negado o depoimento do diretor-geral da Polícia Federal, tal a gravidade desse depoimento. E, por fim, a senhora Raquel Dodge, né, que nós queremos que ela venha aqui no Senado Federal. Ela foi sabatinada por esse Senado, né? Então, nós estamos apresentando esse requerimento. Ela vai ter que confirmar ou não o que foi dito pelo diretor-geral da Polícia Federal, mas é uma conduta extremamente grave para a chefe do Ministério Público, para a Procuradora-Geral da República. Nós estamos falando de uma decisão judicial e um telefonema que foi relatado pelo diretor-geral da Polícia Federal. Aqui não estamos, volto a dizer, não estamos falando de nenhum ato de ofício do Ministério Público. Estamos falando de uma conduta fora dos autos. Uma pressão claramente política que foi feita. Então, ela vai ter que vir. Ela foi sabatinada pelo Senado e a gente quer que ela venha aqui prestar explicação aos senadores de todos os partidos. Vai ser um momento muito importante para essa casa. É isso. Eu passo a palavra à senadora Gleisi Sérgio. Uma troca de cadeira, estão apertando vocês. Era só sem derrubar ninguém. Bom dia, pessoal. Queria pedir desculpas aí aos nossos companheiros pelo atraso, mas todos vocês sabem, a imprensa também, que hoje a gente tem um ato que é histórico do ponto de vista do processo eleitoral brasileiro. Nós vamos fazer o registro do presidente Lula, mesmo estando preso, mesmo estando impedido de estar aqui conosco, e vamos fazer isso com uma grande atividade popular. Então, Brasília já está cheia com os movimentos sociais, com gente de todos os estados, tem muitas assembleias sendo feitas, conversas, discussões. Eu estava numa dessas reuniões.
Mas o que eu acho que é importante dizer é que essas ações que nós estamos apresentando hoje, e está faltando um requerimento, que infelizmente nós não colocamos aqui, mas vai ser apresentado também, que se refere ao juiz Sérgio Moro, também vai ser chamado a depoimento, que inclusive o juiz Sérgio Moro tem um documento que não é de processo, mas um ofício à Polícia Federal também para ser ouvido. E isso ficou mais necessário ainda depois da desmentida pelo juiz Thompson Flores através de uma nota sobre o que disse o delegado da Polícia Federal. Eles têm que esclarecer à nação, ao Congresso Nacional, ao povo brasileiro, o que aconteceu naquele dia, naquela manhã. O delegado da Polícia Federal relatou com riqueza de detalhes o que aconteceu em termos de contraordens de uma sentença no âmbito administrativo e não do processo judicial. E aí depois o juiz, que é o presidente do TRF4, desmente em uma nota. Então nós precisamos saber quem está falando a verdade nesse processo. Por isso apresentamos esse conjunto de requerimentos para que essas autoridades venham aqui prestar esses esclarecimentos. Quero reforçar aqui o que já disse o deputado Vadio, o senador Lindbergh, que não se trata de discutir decisões de juízes ou ato de ofício do Ministério Público. Não tem a ver com a atividade jurisdicional dessas autoridades, mas sim tem a ver com o comportamento administrativo e político que tiveram nos bastidores e levaram a uma ação que contradisse uma sentença judicial. Não soltaram o presidente Lula. Numa democracia, nós precisamos ter mecanismos de controle. As autoridades, elas têm que prestar contas das suas ações, dos seus atos. Portanto, nós estamos exercendo aqui o nosso papel enquanto representantes do povo e enquanto parlamento. Não há nada aqui de interferência de poderes. Antes que alguém diga que nós queremos intervir em processo judicial, em sentença, calar Ministério Público, deixar o judiciário acuado. Nada disso. Cada um tem que cumprir o seu papel. O que nós queremos é que o papel seja cumprido dentro das regras, do rito estabelecido, do devido processo. E pelo que nós estamos vendo aqui, em relação à contradição dos agentes, isso não aconteceu. Por isso que a gente faz questão de apresentar esse conjunto de requerimentos. Esse conjunto de requerimentos... Toda vez que tem algum processo. Oi? É bom saber se troca ligação toda vez que tem um processo. Exatamente. Se é normal isso, pelo que nós sabemos, não é. Para nós esclarecermos tudo isso, área da casa, e nós precisamos de maioria simples para aprovação. Então eu espero que já na retomada dos trabalhos que nós vamos ter no esforço concentrado de início de setembro, a gente possa aprovar esses requerimentos e cumprir o papel do Senado e do Congresso Nacional. Então, só antes de abrir para vocês, os requerimentos da Câmara também se referem da Comissão de Constituição e Justiça, estarão sendo assinados por mim, mas também subscritos pelo deputado Vadio, deputado Paulo Teixeira, de todos os deputados e deputadas da nossa bancada. Se refere à convocação de Raul Jungmann, Rogério Galouro, Raquel Doge, Carlos Eduardo Thompson Flores e também o juiz Sérgio Moro, que é um requerimento ainda que será apresentado. Então são 5 requerimentos na Câmara e 6 requerimentos no Senado. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum questionamento. Não está claro para a gente aqui o que é requerimento de convite ou o que é requerimento de convocação. Todos são convocação. Todos são convocação. Mesmo na CCJ da Câmara? Tudo convocação. Porque é um chamado de depoimento, é um artigo que nós estamos utilizando do regimento para que eles venham aqui esclarecer. Não, eu corrijo aqui. Tem 3 da Câmara que são convite. Convite. O Galouro, Convocação é o Raquel Doge,
Thompson Flores, o Moro, seu convite, e o Raul Jungmann é convocação na Câmara. No Senado é um chamado de depoimento. É convocação do Raul Jungmann também e os demais chamados de depoimento. Uma vez aprovados, eles são obrigados a vir ao Senado. É o nosso entendimento. É o nosso entendimento, esse chamado de depoimento. No caso da Procuradoria-Geral da República, mais ainda. No caso dos outros atores, não, porque não é o foro aqui o designado. Mas no caso da Procuradora-Geral, nós entendemos que sim, porque foi essa casa que aprovou a nomeação dela. Então, entendemos que é essa casa que ela deve os esclarecimentos. Só uma dúvida, o requerimento fala em solicitação da presença. E aí, o plenário decidiria se é convite ou convocação? Porque é convite. Na solicitação de depoimento. Depoimento. De depoimento. Então, em relação... Não é nada a temer, eles vêm com tranquilidade. também acho que vem com tranquilidade. Faz a cópia para você. Porque a gente pegou já a cópia e fiquei na dúvida, porque tem requerimento que é claro, falando que é para convidar e para convocar. Nesse caso, No caso do ministro Raul Jungmann, é convocação. Nos outros, que é a solicitação de depoimento, ele pode funcionar como um convite. Entendemos que eles deveriam vir. No caso da procuradora Raquel Dodge, nosso entendimento é que ela deve vir, por conta de ser o Senado a casa que aprovou a sua nomeação, a sua indicação. Então, portanto, o Senado da República tem prerrogativas nesse sentido. Então, é com esse espírito que nós estamos apresentando. Convocação para o Jungmann e para a Raquel Dodge e os demais são convite. é que o Jungmann fala prestar informações. E aí não poderia prestar por escrito? Só para saber. São dois requerimentos. No Senado, Dois. a gente só teve acesso Dois. a O do Jungmann são dois. É uma Informações, outros têm convocação. convocação. Não se pode esperar esse silêncio deles, porque aí é comissão. É isso. São 5 da Câmara, 5 do Senado e mais um do Senado que é pedido informações para o Jungmann. Os outros todos são de convite ou de convocação. E eu penso que a não vinda deles é um silêncio que, na realidade, vai só corroborar de que esses atos aconteceram. Porque se isso não aconteceu, se isso não é ilegal, se isso não é irrelevante do ponto de vista do devido processo legal, não vejo por que nenhum deles não se dispõe a vir aqui esclarecer. Tem representações que serão feitas também do CNJ, do Conselho Nacional do Ministério Público. Algumas já foram. E algumas, inclusive, já foram encaminhadas. Hoje nós estamos anunciando as iniciativas legislativas. Existem iniciativas que nós já adotamos nos órgãos de fiscalização e controle. Uma dúvida procedimental. Queria saber o seguinte: esses requerimentos todos são aprovados, são apresentados no plenário, no Senado, por exemplo, e aí o presidente Eunício tem que pautar isso. Ele tem que resolver pautar. Eu queria saber se tem alguma conversa, algum entendimento nesse sentido. E se existe a expectativa disso acontecer. Você quer falar sobre isso, Lídia? Que é a intenção do senhor, como foi dito aqui, a gente está em pleno processo eleitoral. Se é o melhor momento, pela disputa, que isso aconteça. A senhora está otimista que isso aconteça? Olha, vai ter um esforço concentrado agora na última semana desse mês, dia 26 e 27. Nós vamos tentar fazer isso aqui no plenário e nas comissões. Nós temos uma estratégia de também entrar no debate das comissões. O fato é que a gente acha fundamental, e creio que essas autoridades aqui querem se explicar. Porque, como bem falou o deputado Décio Lima, na verdade a ausência de explicação é uma confissão de culpa. Então a gente vai ter uma estratégia aqui legislativa, vamos conversar, claro, com o presidente do Senado, mas com outros parlamentares. Há muita reclamação de abuso de autoridade aqui, esse é um caso típico, e a gente acha que vai ter um apoio muito mais amplo. Não é coisa só da bancada do PT, não. Não, vamos ter uma estratégia aqui, com certeza a CCJ, mas outras comissões também podem ter esse requerimento. É isso, gente. É isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, então. viu?